quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Um número grande de homens e mulheres que lutam diariamente para pagar contas, para sobreviver. Para alguns ainda é muito difícil realizar sonhos, viajar, ter um imóvel. Muitos pensam até que viver com estabilidade financeira é uma conquista para poucos. Mas, e quando se tem muito? Praticamente o que a maioria sonha. E aí, perde-se tudo. Muitos milionários ficaram famosos por suas falências. Entre aqueles que perderam quase toda a sua fortuna em apenas alguns dias ou semanas, estão o investidor Adolf Merkel, que já foi uma das pessoas mais ricas da Alemanha e acabou destruído pela crise financeira de 2008. Adolf Merkel era um industrial alemão. Na época da crise, buscou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos para cobrir as perdas incorridas por seus conglomerados. Mas enquanto seu império caminhava para o colapso, Merkel cometeu suicídio, se jogando na frente de um trem perto da casa onde morava em 2009. O ex-joalheiro das estrelas Nirav Modi, cujas peças caras eram usadas por nomes como Kate Winslet e Dakota Johnson, foi extraditado de Londres para a Índia. Com lojas em todo o mundo, foi acusado de fraudar um banco estatal em US$ 1,8 bilhão para financiar a expansão de sua empresa, que acabou falindo. As autoridades indianas estão recuperando as dívidas de Modi, confiscando e vendendo seus bens, incluindo sua valiosa coleção de arte. Já no Brasil, o ex-jogador de futebol Leandro Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, sabe muito bem o que é perder todo o patrimônio conquistado em 20 anos de carreira. Eu pensava, como que eu vou pagar minhas contas agora? Como que eu vou olhar, vou andar na rua, né? As pessoas, pô, o Leandro não pagou a conta, o Leandro é um jogador de futebol. O ex-jogador de América, Cruzeiro e Botafogo, Leandro Guerreiro, contou em entrevista como perdeu todo o dinheiro que acumulou na carreira do futebol. O ex-atleta caiu num golpe financeiro, conhecido como pirâmide, aplicado por um homem que comprava e revendia camarotes dos maiores eventos esportivos do mundo. Tinha mansão, né, nos melhores condomínios do Rio de Janeiro, tinha apartamentos, né, tinha carros. Só que chegou num momento que eu pensei, eu vou vender tudo e vou investir nesse cara. Tá dando resultado. Era uma ilusão que eu vivia. Né? Vendi tudo que eu tinha e investi nesse cara. Praticamente perdi tudo mesmo, só não perdi o que eu tenho mais de precioso, que é a minha família. Leandro Guerreiro perdeu mais de 5 milhões de reais. Na época, entrou em desespero. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei praticamente 2 semanas no quarto escuro. Escuro, não queria fazer nada, sabe? Não queria fazer nada, só chorava. Eu pensava, pô, que sofrimento, 20 anos sofrendo. Vida de jogador não é fácil, né? O cabeça da pirâmide, ele se matou. O cara se matou? Se jogou do 38º andar. O ex-jogador decidiu expor o drama que passou para alertar outras pessoas. Afinal, no mundo com tantas ofertas e disputa, ainda existem muitos que sofrem com sonhos interrompidos e com perdas financeiras avassaladoras. Pessoas que acabam focando toda a energia em bens materiais, mas não sabem como proteger suas conquistas e, quando as perdem, não encontram sentido para a vida. Afinal, antes de questionar por que tem sido tão difícil ou por que você não consegue conquistar o que almeja, quais têm sido as suas prioridades? Olha, hoje a prioridade é sempre o sucesso profissional, o sucesso familiar. Gente, eu acho que não foge, 99% dos brasileiros tem esse sonho, né? Poder viajar o mundo, né? Minhas prioridades são pagar minhas contas em dia, é a principal, cuidar da minha saúde,
trabalhar com os meus artesanatos que eu amo de paixão e manter minha casa sempre em ordem. Conhecer novas culturas, eu acho que é principal, uma realização profissional e o resto eu acho que eu não colocaria em ordem, mas assim, acredito que saúde e família. Mas e Deus? Na lista de prioridades para alguns, Deus não apareceu. Eu não costumo muito ir pra igreja nem nada, só que eu tenho minha religião. Aí eu só leio bastante sobre. Eu não sei se está muito na minha prioridade mesmo, sabe? Eu acho que eu não costumo pensar muito nisso, não. Uma realidade que constatamos a cada dia. Pessoas que listam seus sonhos, lutam para conquistar grandes carreiras, viagens inesquecíveis, bens materiais, vida financeira invejável, mas não priorizam o que realmente tem valor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder e nós estamos aqui para ajudar você que tem passado por problemas que tem tirado a sua paz. Talvez problemas financeiros, portas se fecharam, caminhos trancados, tudo tem dado errado para você. Você ao longo dos anos tem visto que a sua vida tem sido assim, dá um passo para frente, 2, 3 passos para trás. Quando conquista algo, logo perde. E isso tem causado em você uma depressão, uma frustração. Isso tem causado em você a perda do sono. Você tem vontade até, muitas vezes, de tirar a sua vida. Passa esses pensamentos, porque você não aguenta mais. Por conta dessas questões financeiras, vem a humilhação, as cobranças, a pressão, e aí você sofre uma grande opressão. Se você se encontra assim, eu deixo à sua disposição o nosso SOS espiritual para você poder ligar, mandar a sua mensagem, entrar em contato conosco, porque nós vamos, nos minutos finais do programa, dedicar um momento de fé e esperança, aonde vamos falar com Deus em seu favor, tá bom? Ligue, manda mensagem, entre em contato com a nossa central de atendimento. Agora, eu vou compartilhar com você a história de uma pessoa que talvez o passado dela tenha sido o seu presente. Essa pessoa lutou para conquistar financeiramente, conquistar as coisas materiais, mas mesmo assim, essa pessoa continuava com um vazio. E normalmente, por conta desse vazio, na busca de preencher, muitos acabam perdendo até o que conquistou. Acompanhe essa história e eu já volto. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência e a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio. Sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como, meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, porque era realmente muito alto. E pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E
eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar. E a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era. Eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, não. Lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. A partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, ô Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador. Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe, e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro, e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo. Mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo.
Ela teve um encontro com Deus, ela teve um encontro com a paz. É o que você precisa. Você não precisa de uma religião, você não precisa ter uma denominação, você precisa ter um encontro com Deus. Através de um encontro com Deus, você encontra paz, você encontra alegria, você encontra forças, você encontra razão para viver. Por isso eu quero fazer um convite especial para você, para estar conosco neste domingo, na concentração de fé e milagres, para que você possa ter esse encontro com Deus, esse encontro com a paz. Aqui no Templo Maior, as portas estão abertas para te receber. Às 7 da manhã as primícias, 18 horas o cair da tarde, mas especialmente às 9h30 da manhã, uma reunião completa para você que deseja uma vida completa, uma vida de paz. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu vou compartilhar com você agora uma matéria que fala da concentração de fé e milagres, pessoas que vindo encontraram essa paz que só Deus pode proporcionar. Acompanhe. Aos domingos, muitos encontram alívio, serenidade e equilíbrio emocional nesse encontro com Deus. Nós nos preparamos a semana inteira. Nós temos o domingo aí como um dia principal da semana. É o dia que nós coroamos a semana. Nós temos muitas dificuldades, lutas durante a semana, família, trabalho. Mas o domingo é o dia que a gente esquece de tudo, deleta todos os problemas e foca em buscar a Deus aqui como primícia, né? Como o primeiro dia da semana. É importante, é o que me mantém, é o que me sustenta hoje, é o que me dá força como chefe, como responsável da família. Venha aprender a entregar suas ansiedades e confiar completamente no Altíssimo. O domingo, para mim, ele tem essa representação. É o início, é a primícia da minha semana. E nessa reunião a gente recebe não só as orações, a gente recebe a direção de como começar essa semana, como cristã, como mãe, como esposa. A palavra a gente recebe a direção de Deus e a busca é a parte que a gente vai entregar para Ele a nossa melhor oferta, que é o nosso louvor, que é a nossa entrega, que é aquilo que a gente realmente absorveu dessa palavra, que é o nosso voto com Ele. Quando eu chego aqui, a gente vem carregado da semana, né? Que a gente passa por muita luta, por muita guerra. E quando a gente vem aqui buscar a Deus, a gente sente aquele refrigério, a gente sente aquele peso da semana toda sair das nossas costas e nos prepara para a próxima semana a gente enfrentar tudo de novo. Comece a semana com o coração leve e a fé fortalecida. Reconhecemos que só estamos de pé pelo Senhor. O Senhor que nos dá o ar que respiramos, o Senhor que nos traz vida, o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos conduz. Então conduza a nossa vida, meu Pai, porque o Senhor é o único capaz de trazer o alívio para a nossa alma e também para o nosso físico. E se há alguém aqui doente, hoje, essa criatura, essa pessoa seja curada, ela seja livre de todos os males e que a tua obra se manifeste, eu te peço. Te esperamos neste domingo, às 7, 9h30 da manhã e 18 horas. Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Eu tenho certeza que se você tomar a decisão que essas pessoas tomaram e estiver conosco aqui na Catedral da Fé ou em uma Universal, você vai ter esse encontro com Deus. Um desses lugares pode ser o seu. E esse lugar em que você vai se assentar, você vai ouvir a palavra de Deus, vai ter um momento para você buscar o Espírito Santo, vai ter um momento para você orar com a sua família ou pela sua família, e isso com certeza vai proporcionar para você, ao longo desse ano de 2026, uma jornada feliz. Aceita esse convite. Nós não estamos aqui para te apresentar uma religião, uma denominação, mas esse Deus que pode fazer você feliz, que pode fazer você ter paz. Aceite esse convite, aqui no Templo Maior ou na Universal, mais perto de você. Agora é momento de oração, de fé. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo.
Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor por essa pessoa que não tem tido paz, essa pessoa que as portas estão fechadas, os caminhos trancados, tudo tem dado errado para ela. Meu Deus, por isso ela está caída, desanimada, prostrada. Levanta, meu Deus, fortalece. Eu te peço, dá sabedoria, dá direção para que ela possa reverter essa situação. Abre as portas, meu Deus, cura o que está enfermo, liberta essa pessoa da depressão, dos pensamentos negativos e que, em nome de Jesus, essa pessoa venha viver uma nova história. Eu peço ao Senhor e te agradeço, e todos que crêem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, oração da fé realizada, eu tenho certeza que Deus alcançou você, manifestou o poder dele na sua vida para te levantar. E com certeza, você estando conosco aqui na Catedral da Fé ou na Uma Universal, você vai ter uma experiência com Deus e com o poder dele. Aqui no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, especialmente às 9h30 da manhã, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, eu encerro a minha participação deixando para todos esse comunicado sobre o Portal Universal. Forte abraço, jornada feliz para você, para a sua família. Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora. Na tela de confirmação, você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em Copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto! Sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus. Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus, sempre em primeiro lugar.